Petrolíferas, em especial a Petrobras e a Vale, com boas notícias. A Petrobras está disparando nesse momento, com perspectivas aqui de grandes dividendos, recomendação de compra. E a Vale tem uma notícia que, caso seja concretizada, pode realmente mudar o rumo da empresa. Então vamos começar falando um pouco das petrolíferas e a Petrobras primeiro, e depois a gente fala ali da Vale. Então um dos fatos que fazem as petrolíferas performar bem é a performance do petróleo nesse momento, subindo 2,2%. A gente vê que ele está com uma certa dificuldade de passar aqui os $80, né? Mas continuando esse momento favorável, talvez ele passe, né, em breve. Nós temos até de novo confirmando que aquela faixa ali entre 70 e principalmente $75 é um ponto que sempre o barril do petróleo acaba resistindo, né? Seja ali por atuação da OPEP, seja por algum evento ali que faça, né, ele subir, como no momento aqui, infelizmente, conflitos geopolíticos, né, que ajudam aqui o barril do petróleo a ter essa retomada. Então, óbvio que cada caso é um caso, mas acompanhando a macroeconomia, normalmente quando o barril do petróleo está ali na casa dos 75 ou um pouco menos, eu acabo comprando petrolíferas, né? A não ser que eu veja um momento que ele possa ir a valores menores, né? Bom, e aí a gente vê então, neste momento, que a alta que é por conta do conflito, o Líbano informou que, seguindo aos ataques de Israel, está interrompendo suas exportações do petróleo. Menor quantidade de oferta de petróleo aumenta os valores ali, né? O ataque de Israel vem depois do Estado judeu ter descoberto os planos do Hezbollah de realizar ataques no centro e no sul do Estado israelense. Então, esse conflito aqui, ele de vez em quando ele dá uma acendida, né? uma aquecida, e aí acaba oscilando ali o petróleo. Óbvio que quando eu disse ali que é boa notícia para as petrolíferas, eu estou falando em termos de barril de petróleo, em termos de cotação, em termos de resultado das empresas. Não tem nada a ver de achar que esse tipo de guerra é algo positivo, tá? É ruim, óbvio, né? Mas é bom esclarecer, porque sempre tem os cabeça de baga aí nos comentários. Só que um ponto muito importante para todo mundo ficar em mente é que o petróleo ele está nesse patamar mais elevado. Sim, o que ajudou um pouco foi esses riscos geopolíticos, mas outro ponto que tem uma tendência mais longa, né? Ou seja, não vou dizer médio prazo, mas menor do que esse curtíssimo prazo, é a questão da queda da taxa de juros nos Estados Unidos, que deve começar no mês que vem, após o Fed ali via Jerome Powell dizer, né, que o combate da inflação estava sendo cumprido e que chegou a hora então de ajustar ali a política, né, da taxa de juros americana, e o discurso então consolidou o pessoal aí achando que realmente a taxa de juros vai cair no mês que vem. Isso aqui tende a trazer uma pressão positiva para o petróleo por mais tempo do que geopolítico, que do dia para a noite, né, muda alguma coisa ali no conflito, aí pode ou agravar mais, ou de repente amenizar, né? Vocês sabem como é essas questões geopolíticas. Então, por tudo isso que eu disse, eu acredito que dificilmente o petróleo vai ficar abaixo de 75 por enquanto, por conta que temos ali a tendência da queda da taxa de juros, não estamos num cenário de recessão, na minha opinião, e ainda tem esse agravante dos conflitos que acaba normalmente dando umas impulsionadas para cima aqui no petróleo. Então, na minha visão, eu acho que o cenário para o petróleo é positivo. E falando agora da Petrobras, retornos de 60% e grandes dividendos fazem o Morgan Stanley recomendar compra da Petrobras. As ações estão disparando nesse momento. Eles colocam preço-alvo da Petrobras, as ADRs, né, de $20 até 2025, ou seja, um potencial de alta de 38% dado o último fechamento. Então eu vou rapidinho aqui na Confiro, que é aquela corretora que a gente pode comprar ativos tanto do Brasil quanto do exterior, e nós temos aqui, ó, a Petrobras, no caso aqui as ADRs, que é o que o Morgan Stanley está dando o preço-alvo ali. A gente pode ver que ele está valendo agora, ó, 15,40, subindo 7%, uma alta significativa, né? E para chegar àquele valor de $20, teria de subir então 30% ainda. Então tem uma bela margem de alta ainda, segundo o preço justo do Morgan Stanley. Lembrando que esse preço-alvo é até 2025. No relatório, os analistas da casa comentam que, para o bem ou para o mal, a tese da Petrobras continua sendo centrada em pagamento de dividendos, e os analistas calculam que a empresa pode pagar até $7 bilhões até 2025. Considerando esses proventos, a ação poderia dar um retorno de 60% aí somado à alta, né? E
valorização ali também com os dividendos. Então, realmente é uma tese que, caso se concretize, é excelente. Você imagina, em menos de 1 ano e meio, teríamos um retorno aqui muito grande. Mais uma vez, um grande retorno na Petrobras, né? Eles complementam também que a ação caiu 17% desde o seu topo em 2024. Ela vem se mantendo estável com uma certa volatilidade. Aí é aquela tal zigue-zague que eu comento com vocês, né? Mas também tem as questões da Petrobras? Tem. Mas tem muita questão do próprio setor, né? As outras petrolíferas também tiveram esse tipo de oscilação. Mas aí eles comentam que com a mudança da gestão, o nível de ruídos diminuirá gradualmente, né? O que pode remover em parte o componente da volatilidade. Isso realmente pode diminuir um pouco, ela pode acabar sendo ali a petrolífera mais estável, porque as outras são petrolíferas menores, tem mais ruídos ali, a 3R com a questão da dívida, dos novos projetos, a Prio teve ali também várias questõezinhas ali, porque revitalização é algo bastante difícil, né? Então realmente ela tem esse potencial para ser menos volátil. Agora, se vai acontecer, realmente a gente não sabe porque ela é uma estatal, né? Mas enfim, volatilidade às vezes também acaba sendo oportunidade. Então, além disso, o Morgan Stanley avalia que as mensagens da nova administração, inclusive aqui a da nova CEO, né, mostram que ela vai manter aqui uma similaridade com a política anterior. Não sei, né? Vamos confirmar aí ao longo dos próximos tempos. Eu nunca tive preocupação com a tese de dividendos da Petrobras. Minha preocupação sempre rondou em relação aos investimentos ao qual a empresa faz. É isso que me preocupa e é uma coisa que não vai afetar o curto prazo, tá? Isso vai afetar daqui a 10 anos. Você vai olhar para trás e falar, nossa, por que a Petrobras investiu nessas porcarias? Poderia ter tido um retorno bem melhor. Mas, de novo, nós estamos falando de grandes retornos ainda no curto, no médio prazo, né? As petrolíferas do Brasil são excelentes, então não tem como eu achar que a Petrobras é uma má empresa. Ainda que eu acabe tendo preferido ali o caminho da Prio, né? Bom, então eles comentam aqui que ainda assim a empresa tem um estofo para colocar o plano de investimentos dela e de quebra ainda pagar ótimos dividendos. O plano estratégico da Petrobras 2024-28 prevê 102 bilhões nos próximos anos em investimento, um crescimento de 35% em relação ao ciclo anterior. E eles comentam que a Petrobras possui os melhores ativos petrolíferos offshore. E eu não posso negar isso. Vocês sabem que o Brasil tem ativos fantásticos offshore ali no mar, né? Sendo que a Petrobras ela tem os ativos os melhores mesmo, porque inclusive as outras empresas, a Prio, por exemplo, ela acabou pegando muitos ativos ali mais maduros da Petrobras, ativos mais difíceis, que ela fez um ótimo trabalho sim, mas é um trabalho muito mais árduo do que pegar o ativo ali novo que a Petrobras tem, por exemplo, quando esses ativos eram novos, né? Então realmente são ativos de ótima qualidade que a Petrobras tem e eles prevêem então um fluxo de caixa livre de 22% em 2024, 23% em 2025, incidendo em muitos principais estoques de petróleo, como a média de 7% em 2024 e 11% em 2025. Então você vê que a Petrobras estar tão barata, né, em relação a outras petrolíferas mundo afora é até injusto em relação ao grande fluxo de caixa livre que ela gera. O Morgan Stanley afirma que ainda que embora possa haver riscos para não tão elevadas geração de caixa, como fusões e aquisições e contingências fiscais, dentre outras, né, que são os riscos que a gente sempre vive falando, investimentos, não espera que isso comprometa materialmente o fluxo de caixa e os dividendos de forma que afete a atratividade dos rendimentos. Realmente, se olha esses números aqui, tem uma margem para fazer bastante bagunça na Petrobras e ainda ela ser muito lucrativa, né? E eles relembram um ponto muito importante. Depois da Lava Jato, operação que desmontou os esquemas de corrupção que drenavam os recursos da estatal, o nível de governança corporativa da Petrobras foi elevado aos maiores níveis aí de padrões mundiais, né? Então, realmente, a lei das estatais também trouxe bastante dificuldade do pessoal fazer as bagunças deles lá na Petrobras, né? A empresa evoluiu bastante, inclusive ali no governo Temer, né? Um dos pontos que saiu, que era muito bacana, era a política de preços internacionais do petróleo, mas ainda assim está muito próximo, né? Então ela continua sendo uma empresa bacana, mas eu sempre pontuei que essa política de preços atual, embora esteja próximo do PPI, não é clara, né? Nós temos aqui uma certa obscuridade nessa política de preços.
Então, saindo um pouco do cenário das petrolíferas, entrando aqui na minério de ferro, com a Vale principalmente, primeiro olhando o cenário macro, nós temos o Banco Central chinês mantendo a taxa de empréstimo médio de um ano estável em 2,3%. A China está revendo uma série de processos aqui da sua política monetária com o objetivo de permitir que as taxas de curto prazo desempenhem um papel maior na orientação dos mercados. Essa injeção de dinheiro que eles fizeram aqui, inclusive de 300 bilhões de yuans, foi um pouco atrasada, era esperada no meio do mês ali, acontece agora, né? Então dá um certo alívio, mas ainda existe a dúvida, será que vai atrasar novamente nos próximos meses? Mas pelo menos é mais um incentivozinho aqui, mas o principal mesmo é a questão do dólar mais fraco e esperanças de demanda na China, né? A boa e velha demanda da China ditando aqui o ritmo do minério de ferro. Então, o minério de ferro acaba subindo alto hoje aqui. Em relação à queda do dólar, como vocês talvez saibam, não é um evento que está acontecendo agora, essa realização do dólar frente ao real. Não é um evento brasileiro, é um evento mundial. Ainda na questão da queda da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, olha só como a economia é toda interligada, né? Então, essa expectativa da taxa de juros caindo faz o dólar cair mundialmente. O que acontece quando o dólar cai? As commodities cotadas em dólares ficam menos caras para os compradores que usam outras moedas. Então, as commodities mundiais tendem a subir um pouco aqui com o ajuste do dólar aí caindo, né? E principalmente o minério de ferro, porque quem é que é um grande consumidor de minério de ferro? A China. Então, tem mais força o dólar ainda no minério de ferro do que no petróleo, né? Além disso, uma melhora marginal nos fundamentos de mercado também sustentou os preços dos principais ingredientes da siderurgia, não apenas o minério de ferro, né? Embora mais manutenções de equipamentos das siderúrgicas chinesas estejam acontecendo após o aumento das perdas, tenham continuado a ser um obstáculo. Então, mesmo com esse obstáculo aqui, ainda assim o minério de ferro está conseguindo aqui se recuperar. Então a pressão do lado da oferta diminuiu um pouco a produção doméstica, mais baixa em meio à queda do minério de ferro. Por outro lado, as expectativas enquanto a melhora na demanda do aço downstream no próximo mês aumentaram. Então é a boa e velha lei da oferta e da procura na expectativa, né? Estão já vendo um pouco adiante, isso aqui melhora então a relação para o minério de ferro. Os outros ingredientes também da fabricação do aço registraram ganhos ali, que é o carvão metalúrgico, o coque subindo bastante aqui, mas o minério de ferro também teve uma alta considerável, que na Bolsa de Singapura subiu 4,4%. Mas além do cenário macro tendo essa tendência com essa tendência positiva, eu diria que a melhor notícia em relação à Vale, caso seja concretizada, é o novo CEO aqui da empresa. O nome deve agradar o mercado, não é um companheiro, que já é um grande alívio, e aí então isso aqui sendo concretizado vai trazer fim àquela grande expectativa. Quem será o novo CEO da Vale? Porque o Eduardo Bartolomeu, ele sai ali no fim do ano, né? Ele fica até o fim de 2024 e antes disso tem que escolher ali um novo nome para sucedê-lo. No início do ano, por incrível que pareça, não é piada, o governo tentou colocar Guido Mantega na Vale. Após ser negado pela empresa, a empresa passou por uma série de dificuldades, sofrendo suspensões de licenças ambientais, uma série de problemas, ou seja, bem o estilo mafioso o governo atuou. Já que você não quer colocar o meu companheiro na empresa, eu vou te prejudicar ao máximo possível. E ele ameaçou fazer isso antes e realmente fez, né, por incrível que pareça. É só no Brasil mesmo para acontecer esse tipo de coisa. Enfim, por conta disso, a Vale inclusive divulgou restrições para o perfil do novo CEO, para não ser um companheiro desse nível, pelo menos, né? Mas algum nível de amizade com o governo já poderia ser um pouco comprometedora. Mas a lista divulgada ali tinha uma série de nomes bacanas, como o Francisco da Embraer, o Gustavo Werneck da Gerdau, o Carlos da Equatorial, Cristiano da Klabin, Maurício da Engie, Antônio da Caoa. Mas, segundo ali o colunista Lauro Jardins, também tinham nomes como Dário Duringan, que era ali nome de confiança do Fernando Haddad. Só que a grande novidade de tudo isso é que, segundo a CNN, o nome já foi escolhido e ele vai agradar o mercado. Então, um grande peso que sai das costas da Vale, né? Não vai ser um companheiro na frente ali da empresa. No momento, a Vale subindo mais de 2%, mas ainda está um preço muito barato, R$ 58,46,
Teve também dividendo recente, então descontou aqui da cotação, mas ainda assim está muito barata, próximo dos fundos. Se você for ver o quanto que ela subiu deste fundo recente aqui, a mínima que ela fez, ela subiu 5%, mas pegando uma mínima aqui que ela bateu rapidinho, né? Então a empresa está próximo dos seus fundos. A gente vê aqui, ó, 2024 em diante, ela caiu, ficou oscilando, caiu mais um pouco, agora está oscilando num patamar bem baixo de preços. O fato é que você olha os múltiplos da empresa, tem um dividend yield de 12,5% no momento, um PL de 5 e um PVP de 1,19. São múltiplos muito baratos para uma empresa ainda mais do porte aqui da Vale. E embora não seja muito adequado comparar empresas de setores diferentes, quando nós olhamos aqui a Vale contra a Petrobras, olha só, o PL da Vale está mais barato que a Petrobras e o PVP também, né? E não é uma empresa estatal. Lembrando que quem quiser assinar o AGF, uma plataforma muito focada aqui em dividendos, tem um controle de carteira bastante bacana, né, e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e neste link você consegue um mês grátis na assinatura anual. Um abraço e até o próximo. Valeu!